Galera, olha só, nesse vídeo eu vou trazer aqui uma informação importante. O Vinha praticamente vendido, né? Eu vou explicar o porquê, praticamente vendido. Ah, mas é emprestado. Não, é praticamente vendido. Vou trazer informações aqui importantes também para vocês, mercado da bola, Alan, né, Marcos Antônio, uma série de notícias aqui. Cara, o Marcos Leonardo também, são dois Marcos que o Flamengo está tentando contratar. E a gente trazendo aqui informações também com relação a Saúl. Cara, muita coisa para trazer aqui agora para vocês. Eu quero convidar você a se inscrever aqui agora no canal Momento do Paparazzo. É o nosso canal, um dos nossos canais alternativos. E a gente está sempre trazendo muita informação aqui exclusiva, tá? A gente traz corte do canal principal, mas sempre, ou no começo ou no final, a gente está trazendo informação exclusiva. Então fica até o final, você não vai se arrepender. Nesse vídeo aqui específico, a gente está trazendo aí duas notícias no final e eu vou explicar para vocês exatamente a situação do Vinha e a gente vai falar também sobre esse encontro do Filipe Luís com o José Boto em Portugal. O Flamengo vai ter que buscar outro nome aí no ataque. Eu aposto todas as fichas no Marcos Leonardo. Para mim, ele é o nome que está sendo negociado em silêncio, em sigilo. Aí esse papo aí da diretoria que saiu aí também, que ele não tem o perfil que o Flamengo procura de ataque, diferente do Caio Jorge. Para mim, isso aí é história. Para mim, isso aí é cortina de fumaça. Para mim, o Flamengo está atrás do Marcos Leonardo. Tenho pra mim, tá? Que mesmo eles falando que não tem... Porque, cara, pra mim não tem nada a ver. É o melhor estilo possível pro Flamengo. Ele tem um pouco do Pedro, ele tem um pouco da pressão, ele tem um pouco da qualidade. Cara, ele tem tudo. O Marcos Leonardo é jovem. Pra mim, o nome do ataque pro Flamengo é o Marcos Leonardo. Nada tira da minha cabeça, tá? Inclusive as informações que chegam, o Ângelo Furtado acabou de falar comigo, do canal Ângelo Furtado, falou, ô Papa, a informação que eu tive que é ele o nome que o Flamengo está negociando. Uma fonte quente falando que é o Marcos Leonardo que estão negociando. Estão despistando, mas é o Marcos Leonardo. Inclusive, eles vão aceitar vender o jogador por 25 milhões de euros. Essa é a informação, 25 milhões de euros no Marcos Leonardo. Tá? O Al Hilal. Então, gente, por que não? Por que não? Será que é tão ruim assim? Para mim, eu vejo ele com muita qualidade para jogar na Europa. Eu acho que ele, no meu entender, está na frente, inclusive, do Caio Jorge. Para pagar 50 milhões com dois jogadores, mais 30 milhões no Caio Jorge, paga 25 no Marcos Leonardo. Cara, eu não acreditei nesse papo. Vou ser sincero. Cara, posso estar muito equivocado. Informações que chegam é que o Flamengo quer o nome do Marcos Leonardo. A diretoria do Flamengo diz que não. A gente tem que trazer as duas versões sempre. A diretoria do Flamengo diz que não, mas para mim o nome que está sendo negociado é o Marcos Leonardo. Nada tira da minha cabeça, tá? O que vocês acham? Para mim é o melhor nome para o Flamengo. Olha só, o Flamengo recebeu uma proposta do Grêmio por Everton Araújo, mas o José Boto optou por não negociar o jogador, tá? Já que Filipe Luís pretende dar mais minutagem ao jovem em 2026. O volante é bem avaliado internamente pelos desempenhos com o manto sagrado e o clube não vê necessidade de buscar outra peça para a posição, tá? Então, se ele não sair, o Everton Araújo, o Flamengo não vai buscar outra peça, a não ser que tenha uma oportunidade aí com a saída do Alan, vem o Marcos Antônio, tá? Eu vou falar sobre isso do Alan com vocês. Só terminar essa aqui do Everton Araújo. Então o Flamengo manterá o Everton Araújo e dificultará ao máximo a sua saída para clubes brasileiros. Uma eventual negociação só seria considerada em caso de uma oferta muito elevada posterior, tá? Informação trazida inicialmente aqui e também com a Raíza. Agora, eu vou falar o seguinte, com relação ao volante, Marcos Antônio só vem se o Alan for para São Paulo. Aí o Flamengo vai tentar trazer o Marcos Antônio, tá? E é importante a gente trazer aqui, nessa situação aí do volante, né, que a questão do Alan indo para o São Paulo, porque teve jornalista dizendo que o staff do Alan não queria que ele fosse para o São Paulo por questão financeira, por crise financeira e tudo mais, que não queria que ele fosse para o São Paulo. Aí, agora, e aí eu confio na informação do André Hernan, tem acertado muito,
inclusive a negociação do Caio Jorge, o André Hernan trouxe, né, que o São Paulo, olha só, o Gaston Ávila não vai mais para o São Paulo. Estava praticamente tudo encaminhado, ele não vai mais para o São Paulo. E com a negativa, o Gaston Ávila não indo para o São Paulo acelerou a contratação do Alan, volante do Flamengo. O São Paulo acelerou a contratação do Alan. Com isso, o staff do Alan está correndo com o negócio e o Alan tem, segundo o André Hernan, o Alan tem interesse, é reviravolta no mercado da bola. Ao contrário do que foi divulgado na imprensa, o Alan tem interesse sim de ir para o São Paulo, o staff tem interesse sim, tem nada de crise financeira, eles querem ir para o São Paulo e o São Paulo quer o Alan. Então o São Paulo está negociando com o Flamengo a contratação do Alan. Pode ser um empréstimo com obrigação de compra, com opção de compra e tudo mais, e aí o Flamengo entra na parada tentando contratar o Marcos Antônio para o lugar do Alan para repor. Marcos Antônio, que o São Paulo acabou de comprar, e aí o Flamengo pode fazer aí uma recompra do Marcos Antônio junto ao São Paulo. São Paulo teria um lucro na operação e ainda ficaria com o Alan. Tá? E para o Flamengo seria ótimo, que vai pagar muito menos do que pagaria ao Lazio. Tá? Então essa é a informação importante. A gente vai trazer aqui a informação também da cirurgia, né, do Saul. Tá? Olha, segundo a jornalista Raíza Simplício, já vou trazer a do Saul, e Matias Vinha, Carioca, tudo mais. Segundo a jornalista Raíza Simplício, o técnico Felipe Luiz e o diretor esportivo José Boto estão observando de perto o goleiro brasileiro Andrew, do Gil Vicente. Tá? Ambos se encontraram no estádio neste momento para acompanhar, estavam agora há pouco tempo, tá? Não acredito que já acabou, mas estavam no estádio agora, ainda agora, para acompanhar o duelo contra o Sporting, que conta com o Luiz Soares também no elenco. Então, o José Boto estava observando de perto o goleiro brasileiro Andrew, tá, do Gil Vicente, no jogo contra o Sporting. Informação aí exclusiva da Raíza Simplício, tá? O Andrew, ó, contratação aí, vinda de Portugal aí, tá? José Boto aí buscando, foi atrás lá do jogador, tá? Foi atrás do jogador, foi acompanhar o jogador lá no jogo, tá? Importante essa informação. Com relação aqui ao Saul Níguez, o Flamengo informou nesta tarde que o volante Saul passará por um procedimento cirúrgico na Espanha. O atleta será submetido na próxima semana a uma cirurgia minimamente invasiva no calcanhar esquerdo. Saul vinha relatando dores e desconforto na região há cerca de 3 meses e desde o início do quadro tem sido acompanhado de forma contínua pelo Departamento Médico do Flamengo. A decisão pelo procedimento foi tomada após criteriosa avaliação médica realizada em conjunto com os profissionais do clube, visando a melhor recuperação e o retorno seguro do jogador às atividades. A cirurgia será conduzida pelo Dr. Nick Van Dijk, com esse nome aí é craque, né? Vai dar tudo certo. Lembrando que vai demorar até de 3 a 4 meses para recuperar. E o Flamengo não pode vender nem negociar volante nenhum, por isso está segurando o Everton Araújo, tá? E por isso pode trazer o Marcos Antônio, caso o Alan saia, porque vai precisar, tá? Então, o Nick Van Dijk, referência mundial na área, a data exata do procedimento será definida e divulgada após a consulta final com o médico holandês. Boa sorte aí, né? Então, cirurgia vai acontecer na Espanha. A gente deseja toda a sorte do mundo ao grande Saul aí, nosso volante. Agora eu vou trazer outras notícias. Já estava gravando em outra posição, vocês vão acompanhar aqui o restante do Matias Vinha, que a gente vem trazendo há um tempão. Chegou a hora, então, da gente falar da questão das contratações. Eu acho que o Flamengo está num momento decisivo. A janela abriu hoje, né? E hoje, justamente quando a janela de transferências abriu, José Boto e Felipe Luiz se encontraram. Vocês já viram aqui a notícia que foi trazida pela Record, né? Portal Record, Jornal Record de Portugal, na transmissão, inclusive, de Gil Vicente contra o Sporting. E o Boto estava com o Felipe Luiz lá. Mas é importante dizer o seguinte, o Felipe e o Boto, eles têm se falado direto. Cara, que visual, hein? Que pôr do sol lindo. Eles têm se falado direto por telefone, chamada de vídeo, e estão
falando sobre contratações e tal, planejando, né, o ano de 2026, as contratações do Flamengo. Flamengo que precisa agora correr, justamente porque o brasileiro começa mais cedo, começa em janeiro, e então os nomes já estão sendo debatidos e tem que correr pelo goleiro também, porque o goleiro, o Matheus Cunha, já foi apresentado pelo Cruzeiro. Então o Flamengo está de olho nessa contratação de goleiro, não à toa, né, vocês tiveram a informação aí do Felipe Luiz e do Boto no jogo lá do Gil Vicente. Mas é importante a gente falar a reunião que eles tiveram, esse encontro que eles tiveram, que eles já têm por telefone, foi para tocar em alguns assuntos importantes, lembrando que o Boto não tem o costume de viajar para contratar, né? Mas no caso do goleiro, eles quiseram ver como é que o goleiro atua em campo. Porque o que acontece? Na transmissão, o que acontece na transmissão? Deixa eu explicar para vocês. Você que assiste o jogo na TV, ou qualquer melhores momentos, o que for, a TV fica mostrando o goleiro? Quando que a TV fica mostrando o goleiro? Só quando tem um ataque, ele faz a defesa, ou quando ele vai sair jogando, né? Você não consegue, por exemplo, na hora que vai bater o escanteio, você não está vendo como o goleiro se posiciona, você não vê como é o perfil de liderança do goleiro. Tem uma série de situações que você não consegue fazer ali uma avaliação dele com imagens gravadas da TV, né, com transmissão. Então, algumas posições em específico, que você também quer ver o jogador sem a bola, que não estaria no foco ali da transmissão de TV, você tem que ir ao campo de jogo para você poder acompanhar. E é o caso do Andrew, o goleiro brasileiro, tá, que joga no Gil Vicente. Nome aí que chegou para o scout do Flamengo, chegou para o Boto, bem avaliado. É um goleiro aí que está dentro dos padrões que o Felipe Luiz está procurando, e eles foram lá então avaliar. Mas não só isso, tá? Tiveram uma reunião já para conversar sobre essas possíveis contratações. O Flamengo que está feroz aí no mercado, já contratou o Vitão e está buscando contratar os outros nomes, inclusive atacante, né? E a gente falou aí do Marcos Leonardo, que eu sinceramente acho que essa conversa de hoje foi para definir que o Flamengo vai tentar a contratação do Marcos Leonardo, ou, né, para definir esse outro jogador que eles estão trabalhando em silêncio, esse atacante, já que o Caio Jorge está tão inflacionado. Falar aqui sobre o Matias Vinha também, o jogador está praticamente vendido. E por que vendido, Paparazzo? Por que vendido? Porque um empréstimo com obrigação de compra. Depois deles tentarem a opção de compra, o Flamengo quis a venda definitiva e eles encontraram uma fórmula. É um empréstimo de 1 ano com a obrigação de compra, pelo que me passaram, 6 milhões de dólares, o valor que o Flamengo entende ser justo, mais metas e situações aí de mais-valia e tal, mas o River Plate, então, deve completar nas próximas horas ou nos próximos dias a contratação do Vinha. O jogador deve ser anunciado aí como novo reforço do River Plate e, no meu entendimento, não retorna mais ao Flamengo. Para mim, o melhor é ele emprestado, com o valor fixado alto, para o Flamengo poder utilizar o Vinha em 2027, né? Já que Alexandre pode aposentar. Eles acharam que a melhor situação era fazer um empréstimo com obrigação de compra para você vender o jogador. Para mim, o jogador vai ser vendido, porque o que eu soube, as metas para ter a obrigação de compra são facílimas de serem batidas. E aí, Matias Vinha não volta mais para o Flamengo, tá? Essa informação aí, por isso eu falo, Matias Vinha praticamente vendido para o River Plate. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, valeu!